Vamos lá, bom dia. Vamos retomar aqui é Direito Constitucional, Conselho Federal de Odontologia. E deixa eu botar aqui a apresentação. Só compartilhar aqui. Hoje a gente vai ver Poder Executivo. Já estão vendo aí a tela? Sem querer sair. Foi na tela? Então, nós vamos ver Direito Constitucional, Conselho Federal de Odontologia. Hoje a gente vai ver especificamente o Poder Executivo. A gente não vai fazer aquele formato hoje de leitura do PDF, a gente vai fazer de forma nos slides e as questões, né? Eu coloquei poucas questões aqui, não deu tempo de colocar, né? Porque tem um nível ali de formatação. Então, se a gente acabar as questões e nós tivermos tempo aí para fazer mais algumas, a gente vai lá no Tec Concursos, abre, compartilha e vai corrigindo, né? Eu vi que lá no Tec Concurso tem 30 questões de poder executivo da Quadrix. Então, se a gente não sei quantas eu coloquei aqui, que eu fui tentando colocar logo depois dos slides que eu expliquei o assunto, para ficar mais fixo, né? Fixar o conteúdo. E aí depois, no final, eu iria colocar todas as questões da Quadrix sobre o Poder Executivo, tá? Tentando botar esse slide, explica isso, vamos ver quais questões da Quadrix que caíram sobre esse assunto específico. Então, vamos lá. Poder Executivo. O Poder Executivo está previsto no artigo 76 ao artigo 91 da Constituição. Nós não vamos ler todos os artigos aqui. Eu peguei só os esquemas ou aqueles artigos mais recorrentes. Preferencialmente, eu trouxe para a apresentação aqui aqueles gráficos, né? Aqueles esquemas que, mais do que você decorar o artigo de forma literal, é você aprender o esquema daquele artigo, que na hora da prova você vai lembrar daquele mapinha ali do artigo. Vamos lá. Primeira coisa aqui que nós temos aqui. E isso aqui, cara de prova. Vou explicar para vocês porque é cara de prova. Nós temos aqui no Poder Executivo, primeiro entender por que cara de prova. Conceito de Poder Executivo, né? Quer dizer, conceito do Poder Executivo? Chefe do Poder Executivo, o presidente da República. É meio estranho isso, porque parece estranho, porque, por exemplo, aqui, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. Para a gente é natural, né? Simplesmente natural. Só que nós temos que lembrar que existem outros modelos de república, né? Então, nós temos repúblicas parlamentaristas, repúblicas que são parlamentaristas, monarquia parlamentarista, parlamentarista do formato presidencialista. Então, nem sempre o chefe do Poder Executivo vai ser só o presidente da República. Nos sistemas parlamentaristas, até que lembrar isso, que a gente estudou isso lá no início do direito constitucional. Tem vários modelos. O modelo que a gente usa aqui no Brasil, o chefe do Poder Executivo é o presidente, acabou. Mas em alguns sistemas, a gente tem que lembrar, isso é simples para a gente, mas em alguns sistemas, a gente tem que lembrar que sistemas parlamentaristas, quem é o chefe do Poder Executivo? Já que no Poder Executivo você tem o primeiro-ministro e tem a rainha ou o rei. Você tem o primeiro-ministro e tem o presidente. Por exemplo, Espanha. Você tem o primeiro-ministro e tem o rei da Espanha. Portugal. Você tem o primeiro-ministro de Portugal, mas também tem o presidente de Portugal. Então, quem é o chefe do Poder Executivo nesse caso? Ele tem que olhar a Constituição. Nossa Constituição é bem clara que a gente não tem primeiro-ministro. Então, o chefe do Poder Executivo está estudando um poder. O Brasil é feito de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, no Brasil, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. É simples, mas às vezes a gente titubeia. Mas quem é o chefe do poder? Então, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. Ele é auxiliado por quem? Pelos ministros de Estado. Isso é importante por quê? Porque num outro tipo de sistema, os ministros de Estado têm outra função. Aqui no Brasil, não. Ele é indicado pelo presidente da República. Os ministros são indicados pelo presidente da República. Então, o presidente da República ganha a eleição, ele vai indicar os ministros. Em outros sistemas isso são diferentes, mas no Brasil é assim. Porque eu estou dizendo que isso é cara de prova esse primeiro slide. Primeiro, mandato de 4 anos, e aí ficar atento nessa questãozinha aqui, ó. 5 de janeiro. Isso aqui é cara de prova, aqui, ó. 5 de janeiro. Por que isso é cara de prova, 5 de janeiro? Porque isso aqui, ó,
foi modificada agora, em 2021, finalzinho de 2021. Antes, qual era a data que o presidente da República assumia? Quer dizer, tomava posse e assumia a presidência no dia 1º de janeiro. Quem mora aqui em Brasília está acostumado, né? Toda eleição, dia 1º de janeiro, tem toda aquela cerimônia ali na esplanada dos ministérios. Mas mudou em 2021 e passou a ser 5 de janeiro. Lógico, teve toda uma justificativa, porque às vezes a pessoa está em festa de final de ano, e no mesmo dia, nos estados, também a posse do governador. Então o Brasil é muito grande, então o cara participava da posse do governador lá em Rondônia, lá no Acre. Aí tinha que correr para cá, para Brasília, para a posse do presidente. Então tinha todas essas questões, então eles acabaram modificando isso. Então, hoje, você tem a posse do presidente da República e do vice-presidente no dia 5 de janeiro, mas em virtude dessa mudança ter sido feita agora, o que vai ocorrer? Só vai valer para a eleição de 2026. Ou seja, em 2026, então não é essa aqui de 2022, então em 2026, né, e quando é que é a posse de 2026? Em 2027, você vai ter a posse no dia 5 de janeiro. Governador de estado vai continuar a mesma coisa, de 4 anos. O início vai ser no dia 6 de janeiro, para os eleitos a partir de 2026. Né? E antes também era 1º de janeiro. E o prefeito continua 1º de janeiro. Ou seja, isso aqui é cara de prova. Lógico, ele pode não perguntar se é para 2026, mas perguntar já como é que está no texto constitucional. Hoje, no texto constitucional, é a posse do presidente da República. Todo mundo era 1º de janeiro. Então, a partir de agora, a posse do presidente da República é quando? 5 de janeiro. Governador do estado, 6 de janeiro. E o prefeito, dia 1º de janeiro. Então, cara de prova. 2021, emenda constitucional 111 de 2021. Então, primeiro slide já tem questão de prova. Eu procurei no banco de dados de questões, não encontrei nenhuma questão ainda sobre o assunto. Né? Provavelmente vai se tornar recorrente. Toda emenda constitucional nova, cara, vai começar a chover questões sobre isso. Eu me lembro de 2014, quando teve mudança da emenda constitucional da Defensoria Pública, praticamente todos os concursos que eu fiz, caiu a modificação da Defensoria Pública do DF, que passou a ser de responsabilidade do próprio GDF, que antes não era. Então, toda questão que eu fui de direito constitucional tinha a Defensoria Pública do Distrito Federal é responsabilidade da União. Por quê? Porque aqui o Poder Judiciário e o Ministério Público é da União, só que a Defensoria Pública é do GDF, que tinha sido modificado recentemente. E aqui, o chefe de Estado isso aqui eu estava tentando explicar logo no início, expliquei logo no início. Aqui, em outros sistemas, em sistemas parlamentaristas, você tem uma pessoa que exerce o chefe de Estado e outra pessoa que exerce o chefe de governo, a chefia de governo. No nosso caso, o presidente da República ele faz as duas funções. O que é o chefe de Estado? É um membro do Poder Executivo que exerce o papel de representante do Estado, principalmente no âmbito externo, mas também como representante moral perante o povo, no âmbito interno. Isso aqui, né, mas também como representante moral do povo, aqui, perante o povo, isso aqui são aquelas sistemas, monarquia parlamentarista, onde você tem o primeiro-ministro e quem representa o Estado fora do país é o rei ou a rainha, no caso da Inglaterra, mas essa figura ela também tem aquela representação moral, a rainha da Inglaterra, então tem aquela representação moral interna. E o chefe de governo é o membro do Poder Executivo responsável por chefiar o governo. No Brasil, é o próprio presidente da República, mas em alguns estados aqui parlamentaristas você tem o chamado primeiro-ministro. Então, tem o primeiro-ministro aqui, tem o primeiro-ministro, que é alguns estados parlamentaristas, é o primeiro-ministro. Então, você tem aqui o primeiro-ministro. No Brasil, não é assim. No Brasil, ou seja, é a direção das políticas públicas e da administração pública. Você vê lá na parte do Poder Executivo, no que diz respeito ao presidente da República, você vai ver que ele tem vários incisos, você vê claramente a função dele de primeiro-ministro. Tem várias outras funções que é de chefe de Estado. Então, você vai ver nos incisos do presidente da República dizendo assim, declarar guerra. Opa, isso aí é uma função de chefe de Estado, declarar guerra a outro país. Administrar o orçamento. Opa, isso é uma cara de primeiro-ministro. Mas no Brasil, como ele faz as duas funções, todos os incisos têm a ver com o presidente da República. Então, daqui desse slide, que devemos levar para a prova? Primeiro,
modificou a data de posse do presidente da República, passou a ser 5 de janeiro, modificou a data de posse do governador de estado, passou a ser 6 de janeiro, e o prefeito continua a mesma. Não vai valer para as eleições de 2022 com posse em 2023, só vai valer para a próxima eleição, 2026 com posse em 2027. Mas o texto constitucional, se a Quadrix resolver cobrar literal, você pode marcar, não, dia 5. Quando é a posse do presidente da República? Dia 5. Apesar, de novo, apesar de só vai se aplicar isso em 2027, se você olhar hoje, abrir a sua Constituição aí e olhar hoje, não está explicando isso, não, 2027. Por quê? Porque isso é na emenda, uma regra de transição que foi na emenda, não trouxe para o texto constitucional. Porque tem muita coisa que é feita na emenda, fica só na emenda, não vem para o texto. Quando você vai ler uma emenda constitucional, você vai ver que tem várias regras de transições que não incorporam o texto, ficam só para, vamos dizer assim, coordenar essa transição. Próximo slide. Então, a gente já tem aqui uma questãozinha da Quadrix, agente, Conselho Regional de Serviço Social lá de Roraima, 2021. Os ministérios do Brasil são órgãos do Poder Executivo Federal Brasileiro. Cada ministério é responsável por uma área específica liderada por um ministro, ou ministro-chefe. A escolha do titular de cada ministério é atribuição de quem? Como eu falei, no Brasil, o presidente da República se elege, ele é auxiliado pelos ministros, mas no Brasil, especificamente, os ministros são escolhidos por quem? São concursados dos ministérios? Eventualmente até são, mas não é nesse formato. Em alguns países até tem essas características. Por meio de lista tríplice, não, né? Os ministros, lá, ministro da Fazenda, ministro da Saúde, é escolhido pelo STF? Não. Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal? Não. Presidente da Câmara dos Deputados? Não. É escolhido por quem? Quem que escolhe os ministros para auxiliar ele? É o próprio presidente da República. Questãozinha simples, mas para a gente, né? Que estamos num sistema presidencialista. Né? Mas alguns países têm várias regras de posse de ministro, ação de ministro. 2021. Próximo slide. Vamos lá. Ainda sobre esse início aí. O presidente da República, quando ele se elege junto com o vice-presidente. Então, você não vota no vice-presidente separado. Existe isso? Existia. No Brasil, se pegar constituições anteriores, você concorria a vice-presidente, tem uma função, concorria ao presidente. Você poderia votar no presidente de um partido e no vice-presidente de outro. O Brasil era assim. A partir de outras constituições, não me lembro qual foi a constituição que mudou isso, mas a partir de determinado momento você escolhe o presidente e automaticamente você está elegendo o vice. Em alguns países isso é importante porque, por exemplo, Estados Unidos, o vice-presidente, ele também é presidente do Congresso Nacional. É diferente lá. Então, hoje, o nosso presidente do Congresso Nacional é quem? O próprio presidente do Senado. Em outros países, mesmo presidencialista, a função do vice-presidente é bem diferente. Tem várias outras funções. Então, por isso, você elegia, né, ou votava diferente, que no Brasil não. E o que acontece? O presidente se elege juntamente com o vice-presidente que estiver registrado com ele. Deixa eu botar aqui. Um presidente que estiver registrado com ele. E quem? O vice-presidente substituirá o presidente no caso de impedimento. E o sucederá, né, em caso de vaga. Impedimento é aquele caso em que o presidente sai de férias, viaja, né, então tem várias situações. E sucederá no caso, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil recentemente, impeachment, né, a pessoa veio a falecer, aconteceu com o Tancredo Neves, então o vice-presidente assume. Deverá auxiliar o presidente da República para exercer, entre outras atribuições que estão previstas em lei complementar. Então, tem uma lei complementar, cuidado aqui, lei complementar, não é lei ordinária, lei complementar vai dizer quais são as funções do vice-presidente da República. Dupla vacância. O que é dupla vacância aqui? Dupla vacância é quando o presidente e o vice-presidente, né, não podem mais assumir por vários motivos, morte, exoneração, impeachment. Pode ocorrer de um presidente ter impeachmentado
Ocorreu no Brasil, mas não se efetivou. A presidente da República foi impeachmentada, logo depois teve um outro impeachment do presidente que assumiu, do vice-presidente, foi Michel Temer, só que não passou. Então pode ocorrer isso. Se ocorresse isso, se houver a vacância dos dois cargos, tanto do presidente quanto do vice-presidente, você vai fazer eleição, não vai ter aquela sucessão. Depois eu vou mostrar a sucessão do presidente da República e vice-presidente temporário. Quando tem um impedimento do presidente e do vice-presidente, vai ter uma regra. Nesse caso, eu estou explicando aqui a regra de caso de vaga, vagou os dois. Vai ser a eleição, né, o chamado mandato tampão, após a última vaga. Essa eleição deve ser feita. Isso aqui é o que cai muito em prova. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho que é aqui. Esse aqui cai muito em prova. Estou aprendendo a usar canetinho aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Marca texto aqui. Aqui, ó. 90 dias. Isso aqui cai muito em prova. Ele vai confundir você 90 dias se nos primeiros 2 anos de mandatos e 30 dias, né? E aí, esses 30 dias aqui, ó, é eleição, deixa eu voltar aqui, eleição indireta. Deixa eu ver aqui, caneta, acho que é isso aqui. Eleição indireta. Isso aqui, se for nos primeiros 2 anos, ou seja, iniciou o mandato 2023, 2024. Primeiros 2 anos. Por algum motivo, o mais improvável possível, os dois não podem mais assumir. Pagou. Presidente e vice-presidente da República. Dentro de 90 dias, você faz uma eleição direta. É normal, igual a eleição que está participando agora, que vai participar em outubro. Se for nos últimos 2 anos, ou seja, tem 2023 e 2024, se for a partir de 2025, aí dentro de 30 dias, o próprio Congresso Nacional, a Câmara do Senado, faz uma eleição direta, na forma da lei, se nos últimos 2 anos. E aí os eleitos deverão completar o mandato de seus antecessores. A gente não teve isso no Brasil, que eu me lembro, na história recente, desde 1988. Tivemos aqui temos alguns estados, né? Essa simetria, tudo isso que eu estou explicando para vocês, também cai em concursos estaduais para o governador. Então, você tem o governador e segue essa mesma regra, governador e vice-governador. Então, o William, que faz concursos estaduais também, né, de polícia, isso aí serve para governador. Para governador, teve vários casos recentes. Por exemplo, aqui no DF teve. DF tivemos o governador preso, depois o vice-governador, por algum motivo, não me lembro na época, acho que era Paulo Otávio, ele também pediu exoneração, não sei o que ocorreu, também foi preso, ele acabou sendo exonerado. E aí tivemos que fazer uma eleição indireta. Eu acho que na época quem governou o Distrito Federal foi o Rogério Rosso, durante um tempo. Então, ocorreu isso aqui, nos últimos 2 anos do mandato, essa mesma regra que eu estou explicando aqui para a presidência da República se aplica no nível estadual, governador e vice-governador. Bom, é isso. Vamos para o próximo slide. Já tem uma questãozinha aqui. Vamos lá. Esse aqui é Quadrix, Agente Fiscal, Conselho Regional de Biologia ou Biotecnologia 2017. Vamos lá. Considere a situação hipotética em que o presidente da República renuncia ao cargo no início do mandato. Ou seja, já botou aqui, ó, início de mandato. Então, os primeiros 2 anos. Só voltar aqui rapidamente. Primeiros 2 anos é 90 dias, né? E eleição normal. Assumindo o vice-presidente é um processo de impeachment, ou seja, tem um impeachment, que reconhece a existência de crime de responsabilidade, considerando que a vacância de ambos os cargos ocorreu no primeiro ano eleitoral do presidente da República. Primeiro ano eleitoral, o quê? 90 dias, né? Mandato tampão e eleição direta. Né? Eleição indireta é embaixo. Né? Então, vamos lá. Na hipótese do Senado, a eleição indireta? Não, tem que ser nos últimos 2 anos. Na hipótese do Senado, competirá o Congresso Nacional eleger o presidente da República? 30 dias? Não. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, haverá eleição em 90 dias. Opa, já acertou a data aqui. Da abertura da última vaga? Por enquanto é essa. Na situação narrada, assumirá o presidente do Senado Federal? Não. Sendo presidente do Senado Federal é só em caso de impedimento. Impedimento não é vacância. Impedimento é só momentaneamente. Né?
Aqui, diante da hipótese narrada, assumirá definitivamente o presidente da Câmara dos Deputados? Também não. O presidente da Câmara dos Deputados é só no caso de impedimento. O presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente da STF é em caso de impedimento. O impedimento é aquela questão temporária. Aí, o que é a questão temporária? Por exemplo, até ter essa eleição de 90 dias, pode ser esse cara que vai estar tocando o país, pode ser esse cara, pode ser o presidente do STF. E nesses 90 dias, alguém vai ter que estar lá. O presidente e o vice-presidente não vão estar. Então, tem 3 pessoas aí na ordem de sessão que vão ter que assumir momentaneamente. Salta aí, tá diferente aqui, que a gente não está lendo o PDF todo, então tem direto o slide, está sendo mais sucinta a aula. Mas as questões que eu peguei da Quadrix, aquilo que eu trouxe nos slides responde o suficiente. Depois vai acabar aqui os slides de questões, a gente vai abrir a plataforma, né, Tec Concurso, vocês vão ver que é o suficiente aí que a gente tem nos slides. Vamos lá. Regras de eleição. Mais regras de eleição. Primeiro turno, o bom disso aqui, dessa parte que a gente está vivendo isso agora, nesse ano. Primeiro turno ocorre no primeiro domingo de outubro. Né? Nós vamos ter agora no primeiro domingo de outubro as eleições, acho que vai ter no dia 2, né? Acho que é dia 2. Vence se tiver a maioria absoluta, que lembrar isso aqui, maioria absoluta de todos os votos não computados os brancos e nulos. Então, você não computa os brancos e nulos. E aí, tem até um meme, não sei se é meme, uma corrente, sei lá, que roda na internet. Não, vamos votar todo mundo, anular, vamos todo mundo anular. Aqui eu voto, vamos todo mundo anular, não vote ninguém. E aí, quem está concorrendo, né, não vai poder mais concorrer na próxima eleição. Isso é tudo fake news, isso não existe. O nosso ordenamento jurídico primeiro, seria impossível todo mundo não votar. O próprio candidato votaria nele. Se a maioria absoluta, por exemplo, se você vai descontar os brancos e os nulos, aí você tem lá a família do presidente. As 7 pessoas da família dele, os 5 filhos, mais a mulher e mais ele. Se essas 7 pessoas votarem nele e o resto do Brasil não votar em ninguém, ficar nulo, não vai ter outra eleição, não. Se todo mundo não votar em nada, tiver zero, ninguém votou, nem o presidente votou nele, seria bem impossível o presidente não votar nele mesmo. Não existe isso de as pessoas que estão candidatas não podem mais se candidatar, não existe essa regra. O que a gente tem hoje é a Constituição Federal sobre as questões eleitorais e ainda tem o Código Eleitoral. Isso daí foi uma invenção, de vez em quando, acho que, não sei se vocês já receberam isso no WhatsApp de vocês. Não, vamos todo mundo votar nulo, anular o nosso voto, que os candidatos a deputado e senador não vão poder estar na próxima eleição, porque a eleição vai ser anulada. Isso é invenção. Ainda que todo mundo não votasse, essas pessoas iriam se candidatar novamente. A previsão é essa. Se uma eleição for cancelada, pleito eleitoral, nunca aconteceu no Brasil, acontece em estado, em nível municipal, que ocorre? Tem uma nova eleição. Essas pessoas que participaram vão participar de novo. Não existe a possibilidade. Se elas não deram causa àquilo, não existe essa possibilidade. Mas, de vez em quando, alguém leva a sério isso. Segundo turno ocorre no último domingo de outubro. A Constituição diz ainda que ocorre 20 dias após a proclamação do resultado, se não o candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno. Tá. Isso aqui cai muito em prova aqui. O que acontece? Nesse artigo específico lá na Constituição, não me lembro agora qual é o artigo, ele fala o seguinte, no caput do artigo, nós vamos ter eleição no primeiro turno no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, o segundo turno. E lá no parágrafo, não me lembro qual é o parágrafo, deixa eu pegar aqui. Eu vou tentando pegar a canetinha aqui. Lá no parágrafo do próprio caput do artigo, ele diz que em 20 dias você
vai ter eleição de segundo turno, caso no primeiro turno não tenha alcançado a mesma dele. Mas, Edivan, por que está esses 20 dias aqui? É porque é o seguinte, o caput, né, o caput é tipo assim, a parte de cima do artigo, né, a cabeça do artigo, caput é a cabeça do artigo, ela foi modificada. Ela foi modificada na emenda constitucional. E se esqueceu de tirar isso do artigo, do parágrafo lá do artigo. Mas por que estava isso? Porque antes, as eleições de 1988, as eleições eram como? No papel. Não era que nem agora. Maquininha, urna eletrônica, em, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você já sabe quem é quem. Quem é o presidente da República, quem é o vice-presidente da República. Antes não. Ficava contando votos, demorava. Então tinha essa regra aqui dos 20 dias. Né? Então tinha essa regra dos 20 dias. Como mudou de cima, esqueceu de mudar o de baixo. E se isso cair em prova, Edson, o que vale? Último domingo de outubro ou 20 dias depois do primeiro turno? Se cair literal, marca os 20 dias que está certo. Se cair último domingo de outubro, marca o último domingo de outubro. Porque não anularam isso aqui. Isso aqui ainda está lá na Constituição. Às vezes não cai sem prova, as pessoas erram. Ah, mas estava falando que a eleição é o último domingo de outubro. Como é que ele deu como certo? Cara, se tiver os dois, vai anular a questão. Primeiro, se tiver os dois, vai anular a questão. Se tiver um, marca aquele. É 20 dias depois do primeiro. E até se você colocar, se, por exemplo, dia 20, dia 2, né? Dia 2 ou dia 3, não lembro agora. Dia 2 ou dia 3 de outubro. Coloca mais 20 dias. Vai dar mais ou menos no final de outubro também. Vai acabar dando no último domingo. Só que ele botou uns 20 dias ali. Isso daí é a redação. Se houver segundo turno, concorre 2 candidatos mais votados, salvo se um deles desista, faleça. Isso aqui é importante. Faleça ou tenha algum impedimento legal. Quando irá ser chamado... Deixa eu apagar aqui. Se eu consigo apagar. Eu ainda estou aprendendo a usar essa canetinha aqui. Como é slide, eu resolvi usar a canetinha aqui. Opa, cadê? Tá. Então, irá ser chamado quem? Irá ser chamado para concorrer o que se segue na classificação. O critério do desempate, isso aqui tem bastante, é mais o todo. Ou seja, chamará quem? Em terceiro lugar. Tem os dois mais votados. Por algum motivo, o segundo ou o primeiro desistiu. Faleceu. Edivan, mas e o vice-presidente? Não interessa, é o cabeça da chapa. Faleceu, tem algum impedimento? Prejudicou tudo. Ah, mas eu já vi no nível estadual, por exemplo, para governador, a mulher, aconteceu aqui também em Brasília, porque em Brasília aconteceu de tudo, né? O cara ser preso, votação indireta. A mulher do governador, do candidato a governador, assumiu a campanha, mas não tinha tido o primeiro turno. Se já tiver ocorrido o primeiro turno, o cara saiu da eleição, o cabeça, o presidente ou o governador, o candidato a governador, acabou a chapa, chama o terceiro. Não sei se vocês lembram que teve um governador que estava na campanha, aí teve um impedimento, ele colocou a mulher dele. Acabou que gerou um bocado de meme, né? Que a senhora ela não estava preparada, acho que era Wesley, né? O nome da senhora. Ela não estava preparada para aquilo, né? Aí já viu. Então, passou assim, dificuldades nos debates, aquela coisa toda. Né? Vamos lá. Posse. Presidente e vice-presidente da República tomaram posse, em sessão do Congresso Nacional. Lembrando, recuperar agora dia 15, dia 5, no quinto dia útil. Quinto dia útil, não, desculpa, dia 5 de janeiro. Estou fazendo besteira aqui. É 5 de janeiro agora. Já vai ocorrer agora? Não, só 2027. Eleição é 2026. E após vai ser 2027. Esse ano vai ser dia 1º de janeiro em 2023. Mas se você olhar o texto constitucional, já está dia 5 de janeiro. Prestando compromisso de manter e defender e cumprir a Constituição, observar as leis. Fique atento nisso aqui, ó. Não é cumprir as leis, é observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e liberdade do Brasil. Esse observar as leis é importante, porque tem repercussão do ponto de vista de interpretação da lei. Então, você não cumpre a lei, você observa a lei. Observar a lei significa, do ponto de vista jurídico, fazer uma interpretação da lei.
Então, existem situações em que o presidente da República, por meio de um parecer jurídico da Advocacia Geral da União, ele tem um entendimento da lei. E ele interpreta a lei daquele jeito e cumpre a lei daquele jeito. Então, ele não cumpre integralmente o que está escrito, ele observa, então ele interpreta a lei. Se decorrido 10 dias, aqui, 10 dias, da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Gente, essas marcações que eu faço aqui, da hora de salvar, isso não sai nada, isso não serve para nada. Então, eu depois compartilho lá no grupo, né, do WhatsApp, e aí vai estar limpinho esse slide. Eu até poderia salvar como esse slide, mas não precisa, porque vai estar limpinho. Vamos lá, próximo slide. Já tem uma questão aqui. Eu estou trazendo a cada slide uma questão para mostrar que esse assunto é recorrente. Advogado, Corém, Conselho de Nutrição Regional de Nutrição Estadual de Nutrição 2014. Vamos lá. A eleição do presidente e vice-presidente realizar-se simultaneamente. Então, até aqui está correto. No primeiro domingo de outubro, correto, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Correto, né? Então, e não botou aqui os 20 dias, porque, como eu falei, se ele botou último domingo de outubro, ok. Se ele tivesse botado 20 dias após o primeiro turno, ok. Tá os dois lá, você decide. Os dois estão corretos. Às vezes a banca faz isso. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, aqui ó, morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á entre os remanescentes de uma votação. Correto, né? Pega o terceiro lugar, terceiro colocado. Se decorrido 15 dias da data fixada para a posse, o presidente e vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido, este será declarado vago? Vamos voltar lá no slide. Quantos dias? 10 dias. O que ele colocou aqui? 15 dias. Então, item 3, como é que a gente faz em prova? Está errado, já sei que isso aqui está errado, já sei que isso aqui está errado, já sei que isso aqui está errado. Quero ir em dúvida só entre a letra A e a letra B. Né? Se você tivesse dúvida aqui, né? Como a gente já viu que não tem dúvida nessas duas aqui, então ficaria a letra B. Né? Às vezes você mata, viu essa técnica de fazer prova, viu que essa aqui está errada. Aí você já vai lá, pô, isso aqui eu já consegui matar. Agora, volta lá para ver o item 1 e o item 2 para ver a situação. Vamos lá, continuando. Esse aqui é um caso de impedimento. Vamos lá, assunção do cargo em caso de duplo impedimento ou dupla vacância. Aí eu falei, você só falou impedimento, mas essa vacância aqui é só temporária. Essa vacância aqui que essas pessoas assumem é uma dupla vacância temporária. Por quê? Porque ou você vai ter eleições em 30 dias direto, se nos 2 primeiros anos, ou nos últimos 2 anos, né? Você vai ter 90 dias. Opa, investir. Volta aqui. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Você está aprendendo ainda. Calma aí. Opa, voltei. Como que eu faço isso aqui? Paga. Temporário tá certo. Caneta. Então, temporário, uma vacância temporária. Vamos lá, então, qual é o caso? Então, 2 anos iniciais. 2 anos iniciais. Vai ter 90 dias, eleição direta. 2 anos finais. Cara, eu escrevo muito feio. Minha letra é mais bonita no papel. 30 dias, eleição indireta. Indireta e pelo Congresso Nacional que vai fazer, né? Pelo Congresso Nacional. Então, essa dupla vacância é só temporária. Por quê? Porque tendo dupla vacância, ocorre isso aqui. Entendeu? Então, tendo dupla vacância, ocorre isso. Então, tem que ficar atento que dupla vacância ocorre isso. Então, impedimento,
segue essa regra aqui que a gente vai ver aqui embaixo. Então, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República ou vacância de impedimento de cargo, serão sucessivamente chamados à presidência da República. Primeiro quem? Presidente da Câmara. Muita gente erra isso, né? Acha que o Senado é mais importante. Do Senado, isso aqui que a gente está lendo, gente, está parecendo que eu estou fazendo texto. Não, isso aqui é o artigo da lei, só que eu não botei aqui na frente artigo. De repente, na próxima apresentação, vou botar aqui entre parênteses, artigo tal, entendeu? A pessoa saber que, na verdade, ela está memorizando um artigo da Constituição, só que de forma mais esquemática, né? Depois, presidente do STF. Muita gente erra aqui. Entende que o... Deixa eu botar aqui o eixo da sala. Entende que o STF, como o presidente do STF é o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, o presidente do Senado, acha que é ele que é o cara que vai ter que assumir. Posse. Ele e o vice tomaram posse em ação conjunta. De novo, vou relembrar, 5 de janeiro. Isso aí vai cair na prova de vocês. 5 de janeiro só vai ocorrer em 2027. E prestarão um compromisso de manter e defender e cumprir a Constituição. De novo aqui, ó. Isso aqui é texto de lei. Observar as leis. É texto da Constituição, desculpa. O texto da Constituição que todo está lendo aqui. Promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se ele ou vice não assumir o cargo que em 10 dias, lembra lá? É 10 dias. Após 10 dias, a data da celebração será declarada vago, salvo se tiver havido força maior. Ausência do país. Ele e o vice não poderão ausentar-se do país por mais de 15 dias, sem que o Congresso Nacional autorize, ou poderão perder o cargo. Pode falar. Surgiu uma dúvida aqui. Pode falar. No caso dos 10, né, ele foi eleito, né? Ele e o seu vice, né? Que vem junto, é o pacote. Aí vamos supor que ele não assuma, né? Nesses 10 dias. Quem vai assumir é o vice? É o vice. Ou é o vice, tá? É o vice. Tá. Os dois têm que assumir dentro de 10 dias. Se não assumir ninguém em 10 dias, acabou. Entendi. A não ser que tenha força maior. E você tem que me explicar. Você tem uma cartinha. Nunca ocorreu no Brasil, né? Porque quando foi ocorrer isso, estava eleito, ainda iria assumir. Desculpa. O próprio presidente assumiu, né? O vice. Foi, no caso, o José Sarney, né? Então, o único caso que quase ocorre isso, que ficou na dúvida. Quase ocorre por quê? Porque ficou na dúvida. Assume, não assume, assume, não assume, assume, não assume. Faz ou não faz outra eleição e tal. Aí assumiu o vice, mas assumiu dentro do prazo de 10 dias, né? Sarney governou o país. Foi aquele mandato lá inicial, de 5 anos. Ele não teve reeleição, na época não existia reeleição. A reeleição só passou a existir a partir de Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá. Vamos numa questãozinha. Você viu que cada conceitozinho eu estou botando uma questãozinha. Só que depois não vai ter mais, e a gente já vai para o Quadrix que a gente tem feito lá. Vamos lá. Quadrix, assistente de trânsito, Detran. Vai ter esse concurso novamente. Não sei se vai ser Quadrix. Acho que tem até a banca já indicada, não sei quem é, né? É Quadrix? Novo IAT? Não sei. Sei que tem uma banca já indicada aí pelo Detran. Concurso agora que vai ocorrer. Vamos lá. Em caso de impedimento do presidente e vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, é correto afirmar que serão sucessivamente chamados para quem? Só voltar aqui para vocês visualizarem. Não sei se dá para montar. Acho que é tão pequeno que não precisa nem montar a mnemônica. Câmara, que representa o povo. Senado, que representa os estados da federação, né? E o STF representa o Poder Judiciário. Já quem tá saindo ao Poder Executivo precisa de apoio. E, na verdade, por que essa sequência? Porque esses dois representam quem? O Poder Legislativo. E esse aqui representa, são 3 poderes, o Poder Judiciário. Então, os cabeças de cada poder pode assumir o outro poder. Pode também memorizar assim. Como esse poder aqui são 2 cabeças, um na Câmara e um no Senado na Câmara, então
Primeiro o legislativo, depois o judiciário. Qual sequência? Primeiro o povo, depois o representante do Estado, depois o representante do judiciário. Então, vamos lá. Presidente do Senado Federal? Não, né? Presidente da Câmara? Opa. Presidente do Senado? Sim. Superior Eleitoral? Volta lá, volta lá, volta lá. Superior do Tribunal Superior Supremo Federal, não é o eleitoral. Na hora da prova você pode passar, é esse. Câmara, sim. Senado, opa, Federal, STF. Então, em princípio é essa, mas vamos ver as outras só por desencargo. Senado está na sequência errada, Senado está na sequência errada. Então só ficaria B e C. E aqui mataria que não é eleitoral, é o STF. Pronto, mais uma questãozinha. Apesar de antiga, mas é sobre o assunto. Próximo slide. Vamos lá. Isso aqui também é recorrente, eu não trouxe questões sobre isso, mas a gente vai resolver depois. Vamos lá. O presidente pode fazer uso de 3 tipos de decreto. Decreto de execução, que é o inciso 4, quando impõe a prática de um acordo, de um ato concreto, como nomeação. Decreto regulamentar, né, ou regulamento, que é o inciso 4 também, quando é, na verdade, um ato normativo para regulamentar uma lei, porém despido de atributo de novidade, que é o atributo somente das leis. O decreto regulamentar você não pode extrapolar os limites traçados pela lei, no qual está regulamentado. E o que mais cai na prova, né? O chamado decreto autônomo. Então, inciso 6. Inciso 6 tem que decorar, fazer esse quadrinho. Ó. O nome é autônomo, pois ele tira o seu fundamento direto da Constituição e não de uma lei. Foi criado pela Emenda Constitucional 32 de 2001, então nem sempre existiu. Ele é uma norma primária que tem força, inclusive, para revogar leis anteriores a ele que esteja dispondo no sentido contrário. Porém, o seu uso é muito limitado, que é esse inciso A e B, a linha A e B que você tem que ignorar. E só poderá ser usado na Constituição que permite que seja o seguinte. Vamos lá. Organização. Para que serve o decreto autônomo? Tem praticamente uma força de lei. E funcionamento da administração pública federal. Quando não implicar. Quando não implicar. O quê? Aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. Então, tem 3 situações que você não pode usar o decreto autônomo. Quando for aumento de despesa, quando implicar aumento de despesa, é criação, né, extinção de órgãos. Ah, posso mudar o órgão? Posso. Ah, esse departamento, que era o departamento A, vai virar departamento B. Mudei. Não existe mais departamento A, só existe departamento B. Ele só transmudou para cá. Teve aumento de despesa? Unificar, né, não. professor? Como? Unificar como foi feito. Unificar, né, sim. Não, mas ali teve que ser lei porque foi aqui. Teve a extinção. Você extinguiu o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, então foi nesse caso aqui. Aí teve que ter uma MP, uma medida provisória. Mas agora, está rolando várias remodificações dentro do Ministério da Economia e você não está extinguindo o cargo e nem está aumentando despesa, está sendo feito por decreto. Mas por que teve essa MP? Porque você pegou planejamento, fazenda, era planejamento, fazenda, o MDIC, que eu trabalhava, e o Ministério do Trabalho. Os 4 transformou em 1. Então, teve extinção de alguns. Extinção... Ela é uma norma contida, professor? Isso aí pode dizer que é uma norma contida? Porque... Ou não pode dizer? Não. Isso é um decreto autônomo. Segundo decreto autônomo. Não vamos confundir agora. Mas esse aqui também cai muito. Aqui, ó, extinção de funções e cargos. Isso aqui também está ocorrendo muito. O presidente tem feito muito isso, por decreto. Quando vagos. Ou seja, eu tenho um cargo lá que está vago. Não quero mais fazer concurso. Nem vou mais fazer no futuro. Isso tem feito muito agora. Tem sido muito decreto, sim. Cargo de tatilógrafo. Vai ter tatilógrafo ainda no governo federal? Então, vou extinguir isso aqui por decreto. Não precisa nem mandar uma lei para o Congresso aqui. Eu não vou mais nem fazer concurso. Por exemplo, minha carreira nesse comércio exterior. O cara não vai extinguir, apesar de ter muito cargo vago. São 730 cargos na carreira. Não deve ter nem 300 pessoas. Não tem mais de 300 vagas aí para virar na lista exterior. Então, o cara não vai extinguir porque tem ainda... Hoje ainda tem funcionalidade. Mas se lá no futuro não precisar, for tudo inteligência artificial, a análise de importação, exportação, a LI, tem uma análise da LI, licença de importação.
Extinga esses cargos aí. Não precisa mais de uma pessoa para ficar analisando isso. Então, tem isso. Tatilove não precisa. Observe que ele só poderá extinguir caso estejam vagos, né? Os cargos e as funções, nunca os órgãos. Estes são privativos de lei. Então, por exemplo, no caso, isso aqui é muito importante. O que ele está botando aqui? O que a gente está trazendo aqui para vocês? Que no caso de órgão, ainda que eles estejam vagos, né? Ah, tá vago aqui, tá vago. Foi uma bagunça aqui no site. Estão vagos. Mas mesmo assim eu não posso extinguir. Que é só a função, só as pessoas que ocupam isso aqui, as pessoas, né, os cargos das pessoas que ocupam, os órgãos, eu posso extinguir as funções delas e os cargos ali. Não vou fazer mais concurso. Mas os órgãos em si, eu só posso fazer a organização do funcionamento. O que é a organização do funcionamento? É dizendo, olha, departamento tal, diretoria tal, agora faz isso. Atende isso, faz aquilo outro. Hoje em dia você pode até mudar a nomenclatura do DAS, tipo, esse DAS era 3, vai passar 4, esse 4 vai para cá. Então, isso é tudo organização e funcionamento, não precisa mais de lei, só um decreto autônomo. Observação: por simetria federativa, é perfeitamente válido o uso destes decretos pelos chefes do Poder Executivo e das demais esferas da Federação. Ou seja, esse decreto autônomo, como ele foi colocado em 2001, algumas constituições estaduais que foram réplica da Constituição de 88, né, derivada da Constituição de 88, em alguns casos houve questionamento, né? Vou criar o decreto autônomo no nível estadual, que nem foi criado em 2001 no nível federal? Pode. O Supremo Tribunal Federal disse, ok, pode ser. Pode fazer isso também no nível estadual. Né? Porque, por exemplo, no nível estadual, antes disso, como é que funcionava, Edivan? Funcionava assim, quero modificar alguma coisa no órgão aqui. Proposta de lei para o Congresso Nacional. Quero transformar esse departamento numa secretaria, mas não vai ter aumento de despesa. Proposta de lei no Congresso Nacional. Edivan, pode fazer por um decreto transformar um departamento numa secretaria? Posso, desde que não tenha aumento de despesa. Como é que eu sei isso? Eu tenho controle da quantidade de cargos que eu tenho. Então, posso transformar os cargos, juntar 2 cargos de diretor e transformar num de secretário. Secretário especial, se é possível. E é feito, né? Não temos questões, eu não trouxe. Não é que não temos, eu não trouxe, porque aí não deu tempo. Eu estava tendo que filtrar, essa aqui. Porque tem algumas questões que elas são mescladas, caem vários assuntos sobre o Poder Executivo, entendeu? Então fica mesclado ali naquele momento, então não trouxe. Mas a gente vai responder daqui a pouco sobre isso. Decreto autônomo. Atribuições delegáveis a ministros, ao PGR ou AGU. É o decreto autônomo, inciso 6. Né? E pode delegar aquelas funções ali. Quais funções? Extensão de cargos, quando vagos, funcionamento. Então, por exemplo, o ministro de Estado, ele quer mudar ali embaixo dele, a secretaria. Ele precisa pedir ao presidente da República para mudar. Ele é o dono do ministério e vai lá e muda a estrutura do ministério dele. Então, por isso que é o inciso 6, ele delega. Conceder indulto, comutar penas com audiência, se necessário, aos instituídos, que é o inciso 12, também pode. Prover cargos públicos na forma da lei, que é a primeira parte. Prover cargos públicos na forma da lei. Então, também pode delegar. O que é esse delegado? O presidente não vai assinar. Então, vamos lá. Pode delegar apenas prover cargos públicos. A extinção, ou seja, voltar aqui, esse extinguir cargos públicos quando vagos, né, não poderá ser delegada, salvo se vagos, quando poderá, então, ser feito pelo decreto autônomo. Então, o presidente da República, ele pode, né, extinguir cargos públicos, propor, né, a extinção. O decreto autônomo ele pode fazer direto, mas tem que estar vago. Embora não seja, né, não possa ser delegada a função de extinguir os cargos, a doutrina a jurisprudência admite a delegação dos seus desprovimentos. O que é o desprovimento? É a exoneração, né? Se eu posso aqui, prover é nomear os servidores aprovados, eu posso também desprover, já que a Constituição permite que a doutrina venha prover cargos públicos e também desprovê-los. Você pode exonerar, então o ministro do Estado ele exonera os servidores da pasta dele, ele demite, então a demissão é também desprover, a demissão é uma forma de desprovimento. Se a nomeação é prover, demitir é desprover. Demissão é punição, né? Que diferença é isso? Então,
Deixa eu... Tá fake. Eu vou aprender a escrever com esse negócio. Tá mais bonitinho. Eu tô mal apoiado aqui hoje. Isso aqui é importante, que só às vezes cai um peguinha de tipo baboseira, mas é importante. Então você tem aqui a exoneração, uma forma de desprovimento, desenvolvimento. E tem a demissão. Esse aqui é direito administrativo, mas vou trazer para cá. Esse aqui é o normal. Qual motivo eu posso exonerar uma pessoa? Ela pediu, quer mais ser servidor público, vai trabalhar no iniciativa privada, passou em outro concurso, que é o normal também, direto. Pedi exoneração dos cargos que eu passei em outro concurso. Demissão, só ter cuidado, demissão é uma punição prevista na 8.112. É uma punição. E o ministro pode fazer isso. Vamos lá, próximo slide. Vocês vão ver todo o direito, todo o poder executivo, né? Só nesses slides. Responsabilização do presidente da República. Isso aqui não é esse aqui que é o recorrente. É a parte mais na frente do próximo slide, mas vamos ler esse primeiro e depois vou mostrar para vocês o recorrente, que é aquela situação do impeachment, de responsabilização. Então, vamos lá. Responsabilização do presidente da República. São crimes de responsabilidade do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício de quê? Dos outros poderes, Executivo, Legislativo, Ministério Público, os poderes constitucionais da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária e cumprimento das leis e das decisões judiciais. Estes crimes são definidos em lei especial. Ou seja, existe uma lei chamada Lei, né, de Crimes de Responsabilidade. Né? Essa lei de crime de responsabilidade, ela vamos dizer assim, detalha esses genéricos aqui. Quais são as espécies desse. Então, são crimes de responsabilidade. E vamos, o que é crime de responsabilidade? São esses casos que estão detalhados numa lei em qual o presidente pode ser impeachmentado. Então, quando o presidente é impeachmentado, ele tem... Qual foi o caso da presidente, da recente? Foi esse aqui, ó. O presidente Dilma foi no caso da lei orçamentária, da chamada pedalada fiscal. Qual foi o caso do Fernando Collor de Mello? Esse caso aqui, crime de responsabilidade de probidade da administração, corrupção. Mas que está detalhado esse numa lei, que é a lei dos crimes de responsabilidade. Presidente da República, governador, prefeito. Então, esses crimes são definidos em lei especial que estabelece as normas do processo de julgamento. Importante mas vocês vão ver o próximo slide, é o que, tipo, poder executivo cai, vamos botar 50% das vezes 60%. E isso aqui que cai. Muito. Então, como é que é feito o julgamento desses crimes? Né? Inclusive do crime comum. No crime, tipo de crime, o crime de responsabilidade ou crime comum. A gente viu muito aí no período recente. A Câmara dos Deputados admite a acusação contra o presidente por 2/3 dos seus membros. Então, você tem que pegar 513, dividir por 3, vai dar um valor aqui, né? E vai dividir por 3. Então, você vai ter 3 partes. 1, 2, 3. Você vai pegar 2 partes de votos para admitir. É a admissão de que existe a possibilidade do crime de responsabilidade ou do crime comum. De novo, a admissão. Você não está julgando ainda. Então, a Câmara dos Deputados é a admissão, ele admite o processo. 342, professor. 371 terço, 342. Não, acho que é 2,6... 300? Vamos lá. Eu posso fazer aqui. Vamos lá, 503. Vamos fazer matemática. 3 vai dar 1, né? Então sobra 2. 21. 3 vezes 7, não é isso? 171, não é isso? 3 vezes 7 é 21. 171. Aí é só multiplicar por 2. Vai dar 2. Vai dar 14, vai 1. Não é isso? 2 vezes 1, 2. 342.
342. Então, 342 para... E no Senado, daqui a pouco a gente vai ver. Mais lá na frente. Vamos lá. O julgamento é feito por quem? A gente vai ver, ó, pelo Senado. No caso de quê? Crime de responsabilidade. O julgamento é feito pelo STF. No caso de crime comum aceito. Só que é um crime comum que é correlato das atividades de presidente. Tem um crime comum, eu explico daqui a pouco. Caso não seja aceito. Bom, caso não seja feito, vamos lá, o crime de responsabilidade, caso não seja aceito, aqui, ó, se for aceito pelo Senado, ok. Caso não seja aceito, o que aconteceu com o presidente Michel Temer, o que aconteceu? Morreu. Não vai ter mais nada. No caso do crime correlato, crime comum correlato com o presidente da República, caso não seja aceito, ele vai responder, só que depois do mandato. Essa é a diferença do crime comum. E o crime comum estranho às suas atividades. O que é o crime comum estranho às suas atividades? É o cara, eventualmente, vou dar um exemplo de luxo, chame, né, o presidente de corno, que a mulher dele está traindo ele. O cara vai lá, o presidente vai lá e dá uma facada no cara, o cara morre. Não tem nada a ver. Chama o cara de corno. Não tem nada a ver. A vida pessoal lá do presidente. Matou. Então não tem esse processo aqui, não. Fica esperando, fica suspenso o processo. Acabou o mandato e vai responder por esse homicídio. Então, isso aqui, essa telinha aqui, tem que memorizar ela, que é o que mais cai no prova de concurso. Então, alguém que mandou uma mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não consegui printar essa tela. Não, mas depois eu boto esse slide lá. Finalizando aqui, agora a gente vai para os exercícios lá no Tec Concurso. Julgamento do presidente da República. Vamos lá. Lembrando o caso de julgamento pelo Senado, que é esse caso aqui, crime de responsabilidade. Aqui, ó, julgamento pelo Senado. Como é que funciona? Olha lá, funcionará como presidente da sessão do STF. Então, vamos lá, presidente do STF. Então, a Câmara admitiu. Quem vai julgar é o Senado, mas quem vai se tornar o presidente momentaneamente lá é o presidente do STF. Ele que vai dirigir os trabalhos, porque ele é o Poder Judiciário. Então, ele tem a toga, ele é o juiz. Mas quem vai votar são os senadores. Quem acompanhou aí da presidenta Dilma Rousseff viu lá que o Lewandowski foi para lá. Ele que coordena os trabalhos. Condenação só se dará de novo, por 2/3. Mas aqui é do Senado, então é 81 dividido por 3. Vai dar 27, não é isso? 27, 27, 54, com 27. São, na verdade, eu botei aqui 27 porque, na verdade, o Senado é bem fácil. Cada estado da federação tem 3 senadores. Então, são 3 senadores. A gente tem 26 estados mais Distrito Federal, então são 27. Então, eu sei que são 27 vezes 3. São os 81. Então, você precisa de 54 votos para impeachment de vez o presidente. A condenação só poderá se limitar à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, continua um processo judicial se for o caso. Edvan, aí vem a pergunta clássica. Isso aqui não ocorreu em 2016. Como é que foi isso? A Constituição é clara. A perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Se perguntar o entendimento do STF, como o Senado julgou, isso aqui morre. Vai dizer, ó, o julgamento já teve caso que não teve a inabilitação por 8 anos. Texto literal da Constituição. Está escrito assim, isso aqui está na Constituição, isso aqui eu copiei e colei de lá. Entendeu? De novo, literal da Constituição, assim, a condenação só poderá se limitar à perda do cargo com inabilitação. Ele fala, o cara perde o cargo com inabilitação. Deixa eu apagar aqui toda hora. Sim, mas como é que em 2016 não teve com? Porque não teve. Chegar a essa conclusão, não teve. Não teve. Mas é o texto literal.
Então, cobrou. Deixa eu botar. Cobrou o texto literal. E cobrou o texto literal é esse aqui, ó. Cobrou o texto literal é esse aqui. Entendimento do STF, julgamento de 2016. Sem isso. Foi isso. Suspensão das funções do presidente da República. A suspensão que será o prazo máximo de 180 dias e começa a valer quando? Nas infrações penais comuns, quando o STF receber a denúncia ou queixa-crime. Quando é que o STF aceita a denúncia ou queixa-crime? Quando a Câmara dos Deputados aprova. Só depois passa, depois eu explico aqui. Nos crimes de responsabilidade, após o Senado instaurar o processo. Então, por exemplo, tivemos recente, então a gente pode entender. Entendeu? O que é receber a denúncia? Eu sou juiz criminal. Você, Ministério Público, vem lá, William, promotor de justiça, propõe uma denúncia. Eu vou fazer uma análise preliminar, e vou dizer se eu aceito ou não essa denúncia. Isso é aceitar a denúncia. E eu vou fazer um documento, receba a denúncia e tal. E nesse caso aqui, a gente viu recente, como é que funciona? Viu aqui no Senado, especificamente. Teve uma sessão para receber a denúncia, com uma votação. E não foi esse quórum aqui não de votação, não. Foi um quórum normal. A maioria aceitou a instauração do inquérito, do processo de impeachment. Aí foi afastada a presidente da República. Entendeu? No STF, como é que isso vai ser feito? Porque essa parte aqui da Câmara, vou voltar aqui, essa parte aqui da Câmara é para admitir. Nesse momento que ele admite, não afasta ainda não. É preciso que, no caso do STF, reunir os 11 ministros e dizer, a gente aceita ou não aceita? Eles não estão julgando ainda, é só dizer se aceita a denúncia, igual um juiz faria em primeiro grau. Aceitou. Afasta o presidente por 180 dias. Nesse momento que você afasta. No caso do Senado, como é que funciona? Recebeu lá o processo com autorização, na verdade, não é o processo, recebeu a autorização da Câmara. Aí teve uma votação, daí daqui dá para explicar pela prática que a gente viu. Teve uma sessão e votou-se pela instauração do processo de impeachment. E aí a presidência foi afastada. Tiago, não, agora que finaliza. Aqui é o último slide, que isso aqui é a última parte do Poder Executivo lá na Constituição. Nós temos dois conselhos vinculados ao Poder Executivo, que é o Conselho da República, né, e o Conselho de Defesa Nacional. Isso aqui é um órgão de consulta, né, um órgão superior de consulta, isso aqui é só um órgão de consulta. Mas, logicamente, envolvendo defesa. Né? Esse aqui é o Conselho da República envolvendo todos os assuntos aqui, especificamente Forças Armadas. O que cai muito em prova do Conselho da República? Pronunciar-se de quê? Intervenção federal, Estado de defesa, Estado de sítio. Pronunciar-se em questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Aqui, no Conselho de Defesa Nacional, é o quê? Opinar sobre o quê? A decretação de que Estado de defesa aqui, ó, pronunciar-se. Aqui ele pronuncia-se. Aqui ele já opina o quê? Pela decretação do Estado de defesa, que já foi decretado, do Estado de sítio e na intervenção federal. Aqui ele pronuncia, é como se fosse um processo antes, e aqui ele já opina sobre a decretação, não. Né? Opinar sobre a declaração de guerra, celebração de paz, propor critérios de utilização, áreas indispensáveis à segurança nacional, estudar e propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a cumprir a independência nacional do Estado Democrático de Direito. Componentes: líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, 6 cidadãos brasileiros natos. Então tem que ver isso aqui, porque sempre cai isso aqui, nato. Pode ser naturalizado? Não, nato. É um local onde só cabe brasileiro nato. Aqui, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandante das Forças Armadas, 3. Quem participa dos dois? Logicamente, né? Faltou aqui o presidente, não faz sentido também. O presidente, foi mal. Presidente, logicamente, né? Ele é o vice-presidente, presidente de ambas as casas, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, e o ministro da Justiça.
de ambos os conselhos, tanto da República e da Defesa. Edivan, o que é líder da maioria e líder da minoria? Não é o que tem a maior, isso daí é processo legislativo. Líder da maioria é o cara que tem a maior bancada? Não. É o cara que é a favor do governo. Quem é o líder da minoria? O cara que só tem um deputado e um menor deputado? Não. O líder da minoria é o que é contra o governo. Mesmo que ele tenha a maior quantidade de deputados e senadores, né, contra o governo. Isso aí é cultural, é histórico, vem da Revolução Francesa. Isso tem no regulamento, no regimento interno da Câmara e do Senado, né, esse regulamento da maioria, mas é colocado isso também na Constituição. Então tem essa questão. Deixa eu ver aqui, questões da Quadrix. Aqui eu vou ter que descompartilhar, a gente vai abrir o Tec Concurso e fazer algumas questões, tá bom? Acabou aqui, descartado. Vamos lá. Vou compartilhar aqui algumas questões. Eu trouxe só aquelas ali só para dar um gostinho. Agora a gente vai fazer as questões mesmo. Vamos lá. Estão vendo aí? Né? Sim. Vamos lá. Vamos logo no Conselho da República, que só tem um aqui. Vamos lá. Questão número 30. Então, 30 questões. Não vai conseguir responder todas, vamos responder umas 10. Já respondeu umas 3 ou 4 ali. O Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República. E, entre outras competências, deve pronunciar sobre a intervenção federal, mas é o Congresso Nacional que cabe exclusivamente a aprová-la. E aí? O que a gente acabou de ler? Certo, né? Certo. Certo, né? Então, o que tem que pegar aí é pronunciar-se. Pronunciar-se. E não opina. Quem opina é a Defesa Nacional, o Conselho de Defesa Nacional. Aqui o Conselho da República, ele pronuncia-se. Cadê pronunciar-se? Cadê a palavra? Aqui, ó. Pronunciar-se. O outro, ele opina sobre a intervenção federal. Pronunciar-se é falar. Opinar é dizer sim ou não. Lógico que é consulta também. O presidente pode ou não continuar com a intervenção. Eles são Qual que o presidente decreta, professor? Decreta? Tem um que ele decreta, né? Ou não? Sim, o decreto, vamos lá. Você tem um decreto e um solicita. Tá? Você decreta. Presidente, ele decreta. Solicita. E decreta o estado de defesa. Defesa. É que eu estava querendo lembrar o dedo que era. Aí eu não Lei de defesa. Tá. Por quê? Porque é uma de solicitar. Por quê? Porque o estado de defesa, você não tem nenhuma restrição ali. Só prepara as Forças Armadas, tem todo um contexto de preparar-se para isso. Não significa que vai, né, ter restrição. Agora, por que o estado de sítio não pode ser decretado? Porque você vai ter restrições de direitos fundamentais, de habeas corpus, de locomoção, várias situações. Então, peraí. Você não pode decretar assim autoritariamente, não. Tem que pedir. Então, tá certo aqui. Vamos ver aqui a questão. Só ler aqui, ó. Tá. Vamos lá. O Conselho da República se trata de órgão superior para a atividade de consulta por parte do presidente da República, não concedendo suas manifestações de caráter vinculatório aos atos a ser tomados pelo presidente da República, sendo que uma de suas competências é a de pronunciar-se sobre a intervenção federal, competindo ao Congresso Nacional a aprovação da mesma. É de competência exclusiva, tá? Não botou mais nada. Voltar aqui, responder mais. Aqui, ministros de Estado. Vamos lá, vamos ver aqui, os ministros de Estado. Vamos lá. Espera aí um momento, para eu ler. Vamos lá. Exercer, não, vou ler tudo aqui. Os ministérios integram a cúpula administrativa do governo federal. São diretamente subordinados ao presidente da República. Dá para vocês lerem aí? Eu tenho que aumentar aqui a tela. Dá para ler. Tá. Mas é melhor assim, pronto. Tá. Os ministérios integram a cúpula, que às vezes fica pequena aí na hora de projetar aqui, eu estou lendo.
Os ministérios integram a cúpula administrativa do governo federal. São diretamente subordinados ao presidente da República, auxiliando-o no exercício do poder executivo. Possuem autonomia técnica, financeira e administrativa para exercer as ações nas suas áreas de competência. Os ministros de Estado devem ser escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 anos de idade que estejam exercendo seus direitos políticos no que se refere às atribuições pertinentes ao Estado, julgo os próximos itens. Essa questão de 21 anos a gente não vai entrar nesse mérito, porque ele só está dando um enredo ali, que ele quer que a gente analise aqui os incisos, tá? Vamos lá. Inciso 1, exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e os decretos assinados pelo presidente da República, são atribuições de ministro de Estado. Não é nada estranho. Expedir instruções para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos na atribuição do ministro de Estado. Ok. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério, na atribuição do ministro de Estado. Ok. Praticar os atos atinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo presidente da República, uma atribuição do Estado. Não tem nada estranho aqui. Então, marcaria o quê? A quantidade de itens certos é os 4. Vamos ler aqui o comentário. Que são todos os incisos. Inciso 87. Exercer orientação, coordenação e supervisão das entidades da administração federal na área de sua competência, referendar os decretos do presidente da República, expedir instruções para a execução das das leis, apresentar para o presidente da República relatório da sua gestão, praticar os atos pertinentes aos atribuídos, ou seja, todos os 4 estão certos. Lembrando, o que eu trouxe ali nos slides é um resumo, né? Tem que dar uma lida ali nos incisos da Constituição, nos artigos da Constituição sobre o Poder Executivo, que já foi responsabilidade, falando dos crimes de responsabilidade aqui, para a gente finalizar. E depois pegar esse caderno e resolver as questões, né? Vamos lá. Crime de responsabilidade do presidente da República. Vamos lá. Caso o presidente da República, eu não vou ler a parte de cima não, estou sentindo que é enroleixo. Caso o presidente da República cometa uma infração penal comum, mesmo que não tenha relação com as suas funções, estará sujeito à prisão durante seu mandato? É errado. Errado. Se lembra lá que a gente tem 2 situações. Crime de responsabilidade, crime comum relacionado ao mandato dele. Autorização pela Câmara para admissão. Se for de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado. Se for comum relacionado ao cargo dele, vai ser julgado pelo STF. Crime comum que não é relacionado ao cargo dele. Foi chamado de corno, matou o cara. Foi chamado de corno, quebrou a perna do cara. Isso não tem nada a ver com o mandato dele. Vai ficar suspenso o processo, só vai responder depois no final do mandato. Deixa eu ver o comentário aqui rapidamente. O artigo de C não fala muito não. Então não vamos... tá aqui. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Próximo. Vamos lá, questão 18. Em relação à responsabilidade do presidente da República, assinale a alternativa correta. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Correto. Ele não está sujeito à prisão durante o seu mandato. Mas vamos lá. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3, aí está certo, 2/3, da Câmara dos Deputados, ok, será ele submetido a julgamento perante o Congresso Nacional dos crimes de responsabilidade? É o Congresso Nacional ou o Senado? Senado, né? Congresso Nacional junto os 2, Câmara e Senado. Ele vai responder só no Senado. Entendeu o erro dessa questão? Não podemos confundir Congresso Nacional com Senado. Ele vai responder no Senado. Após o recebimento da denúncia pelo STF nos crimes de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso das ações. Primeiro, o STF ele recebe qual tipo? Crime comum, não de responsabilidade. Entendeu? Comum no todo, né? Comum que não tem a ver com cargo e comum que tem a ver com cargo, é isso? Não, comum que não tem a ver com cargo fica suspenso, não recebe nada. Só vai responder no final do mandato. Depois que ele largar o cargo. Não existe.
Ok. Segundo a Constituição Federal, atos do presidente da República contra o exercício de direitos individuais não configuram crime de responsabilidade. É errado, né? Configura crime de responsabilidade. Lembra lá que a gente viu quais são os crimes de responsabilidade? Aqueles que atentam contra os direitos fundamentais, é crime de responsabilidade. O presidente da República, na vigência do seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções? Não. Ele deu uma tapa na cara do cara lá que chamou ele lá de feio, não vai responder nesse período. Depois, não é impune, vai responder depois. Deixa eu ver aqui se ele botou os incisos. Aqui, ó. Enquanto não sobreviver sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2 terços da Câmara dos Deputados, será admitida a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. O presidente da República, o presidente ficará sob suas funções. Esse crime de responsabilidade após instauração do processo pelo Senado Federal, não pelo STF. Aqui, são crimes de responsabilidade do ato do presidente da República contra o quê? Exercício de direitos políticos, individuais e sociais. A letra E. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, ficou a letra A. Gente, deu a hora aqui, 9 horas. Eu vou passar esse slide para vocês revisarem, ele vai estar limpo. Aí, hoje, de novo, eu estou de home, mas dessa vez eu acho que eu estou adiantado aqui nos meus trabalhos. De repente, a gente vai cancelar no grupo, de repente faz poder judiciário. Esse mesmo formato, meia horinha, 40 minutos, 2 slides, depois exercício. Eu vou botar esses dois materiais lá. Caderno de questões e a apresentação. Vou parar de gravar aqui.